Joga para mim o primeiro slide ali, Mateus. Turma, é o seguinte, todo fim de ano eu gosto de ter uma série diferente com a igreja. E às vezes é uma série sobre o Natal. Semana que vem será um sermão sobre o Natal. Mas eu, há mais de um ano, tenho pensado aqui nesse tema que a gente vai lidar a partir de agora. São 4 conversas absolutamente variadas. Hoje vai ser uma conversa mesmo, talvez uma aula, não sei como vai chamar isso daqui. Se você tiver perguntas durante a nossa conversa aqui, você levanta a mão. Então, há de ser alguma coisa bem informal. Mas eu quero começar então a falar hoje sobre as 4 fases da vida, pelo menos daquilo que a gente enxerga nas Escrituras. As Escrituras, elas meio que dividem a vida. Na minha leitura, posso ter juntado uma fase ou outra, mas a partir de alguns termos bíblicos usados, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, esses termos definem as fases da vida. E a primeira fase que tem me chamado a atenção, primeiro eu quero trazer nessa introdução aquilo que tem me incomodado, o que eu tenho visto em cada uma dessas fases aqui, e depois a gente vai lidar hoje com a primeira dessas fases. E tenho observado, por exemplo, nossos filhos estão crescendo. A Aninha já pode trabalhar, o Arthur já trabalha, o Mateus também, né? Então se precisar de dinheiro, já sabe, né? Já, a Cris, ela tem um talento todo excepcional para mexer com computação, vocês observaram hoje, né, na IBD. Nossos filhos estão passando os pais, seja em tamanho, seja em folga, nunca em piadas, né? Mas tem passado os pais. Alguns adolescentes já desenvolveram aqui na nossa igreja aquele bigodinho, né? Que, pelo amor de Deus, viu? Nós estamos vendendo a preço de custo Gillette aqui na igreja. Mas eu tenho observado também as crianças, e eu tenho visto algumas coisas que, nessa geração de crianças e adolescentes, que é a primeira fase que a gente vai estudar hoje, tem coisas que me assustam. Eu li recentemente um grupo de alunos numa escola particular, por questões de política, por exemplo, um indivíduo falando assim, com 12 anos de idade, tem que dar um tiro de 12 na cara desses camaradas que votam em determinado camarada aí, determinado candidato. Eu me lembro, quando a gente vê esse tipo de coisa, se vocês dão história um pouquinho, a gente vê que são as novas gerações, muitas vezes, que são doutrinadas, seja para um lado ou para o outro, mas de forma a criar, né, uma visão de sociedade muito monolítica. E quem estudou história, isso é assustador, cara. Os próximos 30 anos serão assustadores para o nosso país, seja um governo ou o outro. Hoje, e eu vejo isso nas crianças, antigamente falava-se o seguinte: você não discute política, futebol e religião. Hoje, política virou religião. E o futebol virou política. E é muito mais fácil a gente dizer que o problema é um problema de uma visão política e não de um coração pecaminoso. E vimos também, temos visto toda uma questão de liberação moral das crianças, é o outro lado dessa moeda horrível de sociedade que a gente está vivendo, e há uma fluidez de sexualidade como nunca antes na história, pelo menos da história pós-cristianismo, aconteceu. Isso tem acontecido também com crianças e adolescentes. Uma mudança de linguagem, uma linguagem que se diz neutra, mas que é carregada de grandes pressupostos ideológicos. Vimos recentemente, por outro lado também, pais levando os filhos para fechar estradas. O que você vai fazer no feriado? Eu vou fechar uma estrada. Né? Pelo amor de Deus. É isso que a gente quer para os... É assim que a gente lida com autoridades na Escritura? Não é. Não é. Então, há uma enorme dificuldade de nós transmitirmos para os nossos filhos os valores bíblicos.
As igrejas estão perdidas. Não sabe mais o que ensinar para o filho e acaba optando por ensinar o que os caras lá fora ensinam. E o que eu penso é que, como pastor, o meu papel aqui do que concerne a um pastor, ser o mais persuasivo possível com as crianças e jovens e adolescentes da igreja, no que concerne a importância de vermos a vida com a Escritura sendo o nosso óculos, e não dimensões ideológicas de um lado ou do outro. Seja como for, o que eu penso é que, no momento mais importante da semeadura, que é o que nós vamos lidar, nós temos copiado a sociedade nas suas piores práticas. Falando agora de jovens, então, primeira categoria, essa é um pouco da realidade das crianças e adolescentes. Segunda categoria bíblica, a categoria dos jovens. E a Bíblia usa muito a expressão jovens. Jovens estão numa fase de decisões tão importantes. É na juventude que se decide, muitas vezes, normalmente, com quem se vai casar, com o que se vai trabalhar, qual vai ser o estilo de vida, o lugar de vida, filhos. E é o momento em que os jovens tomam um rumo na vida. É um rumo que pode até ser corrigido ou alterado, mas são decisões, aqueles 10 aninhos da juventude, sendo generoso aí dos 20 aos 30, são essas decisões que vão moldar a nossa vida como um todo. E o que a gente vê é que, como jovens, nem sempre nós e vocês que são jovens tomam as melhores decisões. Como então a gente vai orientar essa segunda fase, a fase da juventude, como ajudar esses jovens? Vejo ainda a terceira fase da vida, que nós vamos lidar daqui a pouquinho também, daqui a alguns sermões. Obrigado, meu filho. Nós que somos os adultos. Não somos mais crianças, nem adolescentes, e a realidade é que não somos nem jovens. E, por outro lado, não estamos ainda já, digamos assim, atravessando o rio, né? A ponto de não poder mudar algumas coisas, mas a nossa geração de adultos e a grande massa quantitativa da nossa igreja são de adultos. Nós também estamos um pouco perdidos. Eu tenho percebido isso que me incomodou há mais de ano na minha vida, que a gente vai no famoso empurrando com a barriga para ver onde isso vai chegar. E nessa a gente empurra com a barriga a nossa vida no lar, no casamento, com os filhos, a nossa vida profissional, os conflitos que surgem na nossa casa a gente vai levando, vai empurrando para frente. Só que um dia a velhice vai chegar. E aquilo que nós deixamos para frente, turma, é que nem assombração. Volta para puxar o pé de noite, e volta mesmo. E nós que somos adultos, é o último momento em que a gente pode fazer uma correção de rumos. Porque vai chegar o tempo da velhice, alguns irmãos aqui estão já neste momento, e o momento da velhice não é o momento mais de plantar. O que marca a velhice na Escritura é a colheita dos frutos, sejam eles bons, sejam eles ruins. E muitos de nós vivendo nessa fase em que os nossos pais estão envelhecendo, e a gente começa a ter que cuidar dos pais, dão um trabalhinho aqui, outro ali, sem indiretas aqui. Porque falar, pai, agora não. Não precisa levantar a mão para a pergunta aí, depois é só no fim. E o que é interessante é que nessa colheita, muitos dos mais velhos não percebem que muito do que acontece, seja numa família, seja na vida, não é algo que vem por acaso.
é algo que foi sistematicamente, talvez não conscientemente, mas que foi sistematicamente plantado ao longo da vida, e seja por bem ou por mal, agora é a colheita. E é interessante como essa colheita, às vezes, ela é muito boa, só que às vezes o normal é uma colheita muito amarga. Desculpa, eu falei normal, mas é o comum, não é normal. É impressionante como aquilo que o homem planta, ele colhe. E nós que estamos agora em alguma dessas fases, você aqui tem alguma dessa fase, ou você é um adolescente, ou você é um jovem, ou você é um adulto, ou você é um idoso. E agora, talvez seja para alguns de nós o último momento de pensar nessas coisas aqui. E a gente que está na fase adulta, que é a fase que antecede a colheita, veja, eu vou defender depois, quando falar da velhice, que você pode plantar na velhice. Só que a chance de colher é muito pequena. Não dá tempo, ok? Mas nós que ainda temos algum tempo, talvez, você talvez pense comigo, mas Pedro, todo mundo comete erro e no fim dá certo. Não é assim. A Bíblia não trata que vai dar certo no final, eu lamento. E eu tenho pensado muito nisso, eu acho que há de ser um tempo, esses 4 estudos, serão alguns sermões, outro aula, que nem hoje, conversa, não sei. O que nós temos que pensar juntos, o que eu tenho para a gente aqui é o seguinte, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Faz 1 ano que esse assunto não sai da minha mente. E o que eu gostaria é que houvesse em mim um despertamento. E vou ser honesto com vocês aqui. Talvez para muitos aqui, talvez para alguns aqui, esse despertamento seja só ouvir 3 ou 4 sermões ou aulas levemente desagradáveis e depois passa e você segue sua vida. Tudo bem, tome as suas decisões. Mas eu realmente tenho pensado de que eu preciso despertar, e talvez alguém aqui hoje, ao ouvir o que nós vamos conversar, ao ouvir a perspectiva bíblica do que nós vamos tratar aqui, comece a perceber que o tempo passou. Eu pisquei, eu tinha 18 anos. Quando eu bocejei, eu tinha 38. E agora, depois que eu dei uma olhadinha de lado, já estou com 46. Eu estou com medo de piscar e já está com meus 78, 80, 90 anos, e aí é só colheita. E eu não quero que seja assim para mim, e a minha oração é que não seja assim para você. E por isso, então, que eu tenho pensado nessa minissérie sobre essas 4 fases da vida, fases em que eu gostaria que houvesse um profundo despertamento na minha vida, na vida da igreja, e que a gente comece a tomar, de fato, boas decisões. E para falar dessas 4 fases da vida, você sabe, nessa fase de adulto para cima, a coisa mais importante para a gente hoje, que a gente faz realmente questão, é planta, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, interessante, que aconteceu ontem com jovens e adolescentes da igreja. Nós tivemos um elefante branco, né? Aquele amigo secreto de presentes inusitados, e nós tivemos um presente que ele teve que chegar uma hora e falou, não pode mais ser trocado, porque todo mundo queria. Alguém levou 5 sacos de adubo. Quando eu olhei, falei, já pensei, jabuticaba, né? Falei, horta. Aí falei, já dei aquele sinal para a Aninha. Aninha, pega, né? Então tá participando, mas ela não pescou. E aí começou os adolescentes, todo mundo a querer o adubo. Até que chegou uma hora, não pode mais trocar o adubo vai ficar com a última pessoa, que foi o Hugo. Já usaram? Vai ser hoje é o dia. Para que vocês vão usar? Para a plantinha? Qual a planta, Amanda?
Ah, não escolheram a planta. E isso que é uma visão de futuro, hein? Já não sei, mas olha isso mesmo. Mas a gente vai usar a analogia da planta, ok? Oi? Nossa! Só falta um detalhe agora. Então temos os vasos, o adubo, ok. E teremos as plantas em breve, mas eu vou usar a analogia das plantas. Então hoje nós vamos ver a analogia da semeadura, que vai lidar com a infância e a adolescência. Ok? Hoje eu ainda não estou muito seguro. Hoje vai ser um rascunho, muito rascunhado. Eu acho que eu tenho pensado mais sobre as outras fases da vida, mas vai ser o que temos aqui hoje. Essa vai ser então a infância e a adolescência. A gente vai definir biblicamente o que é, a sua importância, as suas características e depois as duas funções principais que nós temos que fazer com aqueles que estão nessa fase, ok? Daqui a 2 semanas, semana que vem vai ser sobre o Natal, não vai ser sobre isso, mas daqui a 2 semanas, no dia 11, nós vamos lidar com jovens. Eu vos escrevo, nós vamos falar da juventude, e está aqui a mudinha da juventude. Depois nós vamos brincar nessa analogia de plantas com a vida dos adultos. E aí, estamos vendo muitos frutos, espinhos ou pedras, ok? Usando aqui a parábola do semeador, que não tem nada a ver com faixa etária, ok? Mas só pensando em algumas reflexões que devem vir aí para frente. E finalmente, nós vamos lidar com a fase última, que é a fase dos idosos. E aí nós temos uma árvore com 2 possibilidades, ou uma árvore com frutos, ou uma árvore sem frutos. E é isso que serão esse tempo aqui. Então, há de ser isso que nós vamos conversar. Se você tiver alguma dúvida, então levante a sua mão. Nós vamos conversar hoje, então, sobre essa primeira parte. O Guinho, olha lá, o amarelinho, obrigado. Infância e adolescência, o semeador saiu a semear. Quero definir, então, biblicamente, eu peguei alguns termos, não fiz uma pesquisa exaustiva, mas quais são os termos bíblicos que definem esse período de infância e adolescência? Falando de Antigo Testamento, uma palavra hebraica chamada Yeled, e ela tem as suas derivações, mas ela é uma palavra que se refere, é traduzida eventualmente por criança, mas ela é interessante que ela tem um sentido literal e ela tem um sentido levemente figurado. E o sentido literal tem a ideia de gerar com dores de parto. No sentido figurado, revela um pouquinho da dor de ser pai e da dor de ser mãe. Ok? Então, a primeira palavra que é usada vem de uma expressão hebraica que significa ter as dores do parto, ter um parto. Ok? Depois, a segunda palavra hebraica, a palavra taf, ela é usada nas escrituras, literalmente significa saltitar, né? Põe um monte de criança para correr, você vê as crianças correndo, né? Então dessa palavra também surge a palavra para criança, mas ela é usada na escritura, no Antigo Testamento, até algo em torno de 20 anos de idade. Filha, tá vendo? 16 anos. Vocês são um bebê para mim, não é? São crianças, para mim não. Para o Antigo Testamento, Mateus, olha lá, Cris, saltitante como uma criança até os 20 anos de idade, a aplicação do Antigo Testamento, normalmente é para crianças mais jovens, mas ela é usada, até num contexto militar, é usada para aqueles que devem ser protegidos, e na percepção de casamento também do Antigo Testamento, é uma palavra que pode ser traduzida por virgem, dando a ideia de que é uma moça que não está pronta ainda para ter relações, isso nesse período de até aí seus 20 anos de idade, embora houvesse casamentos bem antes desse período, mesmo no Antigo Testamento, ok? Mas essas são as palavras hebraicas que definem um pouquinho como é o conceito teológico, bíblico, cultural da infância. É algo que tem as suas dores, vem do parto, o nenê, mas ao mesmo tempo tem essa alegria do saltitar, e é alguém que não vai atuar no contexto militar, mas que numa guerra é protegido pelos soldados, porque são jovens demais. No Novo Testamento, as palavras que são usadas, a primeira palavra, uma palavra específica para um bebê, a gente classifica essa palavra até aquele período da amamentação, que vai de 1 a 2 anos no período grego, e
Nós temos depois 3 grandes palavras que indicam a jovialidade, a palavra ruios, que é para filho, ou pode ser usada para animais também, filhote, ou a palavra népios, que significa infante, ou menino, menina, só que ela é usada no sentido figurado eventualmente para falar, nossa, esse camarada é um népio, é um népios, significa que é uma pessoa tola ou ingênua. Ingenuidade na escritura nunca é bom, ok? Não é bom. A ingenuidade ela é uma característica do tolo, do inexperiente. Mas no Novo Testamento uma das palavras é a palavra népios. E finalmente a palavra mais comum, paidion, que tem uma derivação também, a palavra pais, que é o termo mais comum para criança, mas que é usado também no contexto de aprendizado. A criança é um aprendiz na cultura grega, ok? Seja a palavra paidion ou palavra pais, ok? Isso é uma criança. Resumindo, nas escrituras, então, alguém pode ser classificado nessa fase inicial do semear, da sementinha, da primeira mudinha, como uma criança ou, eventualmente, até um adolescente que não ingressou para valer na vida adulta. E essa é a primeira fase de uma pessoa, como é definida aqui nas escrituras, ok? No entanto, na cultura judaica, eles levam isso um pouco além, então, na cultura judaica, com o famoso bar mitzvah. O bar mitzvah é uma cerimônia que indica a maioridade religiosa de alguém aos 13 anos de idade. Até tem um bar mitzvah muito famoso na internet, como que é o nome? Do Nissim Orfali, não é isso? Já ouviram essa? Isso é um clássico, né, Felipe? Né? Lembra disso? Né? Então, depois vocês podem verificar ali, é muito engraçado. Ok, mas então é um bar mitzvah. O menino de 13 anos ele se torna maior religiosamente falando na cultura judaica com 13 anos, embora não seja culturalmente ou socialmente maior de idade, ok? Apenas religiosamente. Nos gregos nós temos, por exemplo, a plena cidadania grega é obtida aos 21 anos. Isso pelo menos na cidade de Atenas, ok? Mas entre os espartanos, na cidade de Esparta, uma cidade militarizada, a vida do jovem era dividida em 3 fases. Ficava em casa até os 7 anos. Turma, não reclama de ir para a escola. Se você tivesse nascido em Esparta, com 7 anos de idade, você tinha treinamento básico militar dos 7 aos 11 anos. Ok? E depois, treinamento militar efetivo dos 11 aos 20 anos. Ok? Então, aqui no Brasil, quem serviu o exército, né, que no caso da igreja sou só eu. Eu achava que tinha mais um, mas sou só eu. Né, é com 18 anos. Aqui é dos 7 aos 20. Ok? Dos 7 aos 20 anos. Então, é assim que é definida na cultura. A cultura só dá uma informação para mim, como eles viam quem era criança ou não. Para mim, os termos bíblicos são mais importantes. Eles definem teologicamente, na perspectiva divina, quem é criança. Ok? E quem já é jovem, que é daí para frente. Quais são algumas características negativas da infância, da adolescência, que vai aí de quando nasce até o fim da adolescência nas escrituras? A primeira característica negativa é o pecado. A Bíblia, ela não esconde, turma, os problemas da infância. E o pecado é uma característica que marca a criança na perspectiva bíblica. É um dos textos, existem outros, existe Romanos 3, enfim. Mas um dos textos que indica que quando nasce aquela bolinha, carinha de joelhinho, você fala, oh! Eu sempre me lembro, quando a Aninha nasceu, a gente estava ali na sala de parto ainda, e aí pegou, pôs no colo, né? Nasceu e tal, né? Olhei, está saudável, você está feliz, já chorou. A anestesista bateu no meu ombro e falou assim, põe limite, hein? Porque dá trabalho esses daí, viu? Nessa geração, então, rapaz, eu estava ali com a Aninha. E ela falou, cuidado, hein? Ela não era crente anestesista, Simone, olha que interessante. Mas há uma percepção comum de que não é neutra aquela bolinha, não. Mas a percepção bíblica, ela é bem direta. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, diz Davi, desde que me concebeu minha mãe.
Davi, ele percebe que quando ele vira aquele zigotinho, ele começa a existência, ele não tem uma existência neutra. Ele começa em pecado a vida. E é interessante que Romanos, ele argumenta, por exemplo, fala, puxa, e aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Romanos 4 vai mencionar alguma coisa do tipo. E aí Paulo fala o seguinte, olha, eles embora não conheçam, eles são culpados. Prova disso é que quem nunca ouviu o Evangelho morre. Ou seja, o pecado está lá porque ele recebe já a pena do pecado. Todo mundo. Um bebezinho, você fala, nossa, mas morre também. Porque ele já sofre as consequências de uma natureza manchada pelo pecado. E o pecado é a característica negativa mais marcante da infância desde o começo. Vocês que terão seus filhos, têm que saber que quando nasce, aquela perspectiva judaica, hebraica das dores de parto, é uma grande analogia do que, em muitos aspectos, é ter um filho. Sabe aquela piada que o pessoal diz assim? Vai nascer o filho, né? A moça está grávida, e o pessoal fala assim, dorme bem, hein? Eu sempre falo. Mas eu não estou pensando na privação do sono dos primeiros meses, que acontece. A minha questão é, dorme bem, porque desde que nasce, o nosso nível de preocupação e de dores para a vida toda é outro. Os filhos podem sair de casa, mas os pecados deles vão nos afetar para sempre. Um filho que tem um problema no casamento, que tem um problema na vida, isso é uma dor para sempre. Porque é a característica dos nossos filhos, é o pecado. E ele é a causa dos males humanos em todas as idades. Turma, essa semana nós vimos lá no Espírito Santo, um moleque de 16 anos, pegou a arma do pai e matou 4 pessoas, feriu mais 10. Quando acontece esse tipo de coisa, infelizmente tem sido cada vez mais comum, eu sempre penso nesses pais. O que aconteceu naquela casa para que algo tão sério surgisse no coração desse menino e ninguém percebesse? Talvez incentivado, talvez não, talvez os pais, mas às vezes os pais não têm culpa nenhuma, ensinaram certo e talvez alguma omissão de não perceber alguma coisa, mas observe o seguinte, é um pecador. Incurável, só não é incurável porque existe a Escritura, existe o poder de Deus. Mas nós vamos falando de gente que é má. Ah, não, criança é tudo boazinha. Ok, te desafio você ir no parquinho. Pode ir lá no PV, entra lá no PV e fala, liga na minha casa, eu te autorizo a entrar lá na portaria. Você vai ficar no parquinho só com uma prancheta, anotando as tretas que dá, né? Você vê lá, só fica ali, né? Jogando areia no olho do outro, né? O outro dá uma afogadinha no outro lá no laguinho, só para sentir que... É assim, né? É daí para baixo. Oi? Na escola. Converse com a Cris, converse com as irmãs aí que atuam na escola. Vocês vão ver como criança é marcada pelo pecado. Uma segunda característica é uma característica... Não é exaustiva. Eu só trouxe 2 aqui, mas são 2 importantes na Escritura. Segunda característica, Provérbios 22:15 diz assim, esse texto é forte, ele é interessante. A estultícia está ligada ao coração da criança, a estultícia está vinculada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. E um texto que também menciona a vara, olha, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Conversar um pouquinho aqui, olha lá, a Bíblia reconhece que as crianças têm um problema, e é um problema que não é exterior. A estultícia está ligada ao coração da criança. A palavra estultícia, ela significa insensatez
loucura ou tolice. O que o texto está dizendo aqui? O que Salomão está dizendo? As crianças são naturalmente assim. Estava passando no condomínio esses dias e eu vi duas crianças nos seus 4 a 5 anos. E elas estavam em cima de um monte, tinha um monte de areia e um monte de pedra. Elas estavam no monte de areia assim, passava carro, elas pegavam areia e faziam assim. Eu falei, deixa eu passar logo, porque alguma vai ter a ideia de sair do monte de areia e ir para o monte de pedra. E eu já vi no condomínio que era jogando pedra em carro. A minha pergunta é, onde estavam os pais dessa criança? A criança entregue a si mesma. A criança tola. Não são crianças incomuns, são crianças compatíveis com o texto bíblico. E veja, quando uma criança está sem acompanhamento, sem disciplina, trazem vergonha. Por algum motivo, Salomão observa que a mãe, que é aquela que deveria estar mais tempo com a criança, na cultura rural da época que ele escreve, papai foi para a roça, né? E a mamãe está ali cuidando de algumas coisas da roça, mas ali supervisionando. Então, provavelmente a vizinhança fala, aquela mãe ali não cuida, né? E essa é a vergonha, essa é uma cultura de vergonha. Mas o que eu acho interessante desse texto é que Salomão dá a fonte do problema. A estultícia está ligada ao coração. Coração, na teologia judaica, é o centro do indivíduo, não é a mente. Na teologia judaica, tudo está aqui. É o que a criança pensa, é o que ela faz, é o que ela sente. Vem daqui. E Salomão está observando que é algo que está ali dentro. E a solução que ele dá não é uma solução agradável. A criança tem que começar a sofrer as consequências da sua tolice. E as consequências são no bumbum. O bumbum é o caminho direto para o coração. É interessante como que a gente não pensa assim. Mas teologia bíblica. A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente disciplina no bumbum a criança, a gente está pregando meio que o evangelho para ela, para que ela perceba que o pecado, a transgressão, traz sofrimento, inclusive sofrimento físico. A 1 Pedro vai dizer que Jesus sofreu corporalmente. Ok? Então, a criança começa a falar, puxa, quando eu erro, eu apanho no bumbum. Um dia talvez ela perceba, puxa, eu errei, mas quem sofreu foi Jesus. A transição é mais fácil para uma criança que apanha. Ok? Então, se você não quer disciplinar seus filhos, você é pai, você é mãe, você faz o que você quiser, inclusive fora da Escritura. Só que as consequências são suas. Ok? Esse é o ponto. E essa é uma característica negativa, a tolice que envergonha. Ok? Falando de características positivas das crianças agora, não é sair desse... Atenção para um momento de muita revelação aqui, jovens, adolescentes que estão nessa categoria bíblica aqui, o que eu vou falar para vocês, se alguém te perguntar o que você aprendeu de bom, qual é uma característica positiva da criança na Bíblia, é essa daqui, ó. Parabéns, vocês são gente. Não? Isso não é pouca coisa. Numa cultura em que criança, por uma cultura grega, um pouquinho depois do Salmo, a criança era propriedade dos pais, ela ser considerada gente, e olha nesse Salmo aqui, na mesma categoria de reis, governantes, moços, moças, velhos e crianças, todos louvem, Deus não faz distinção da idade, ok? Então, em um tempo então que as crianças ou eram propriedade, ou menos importantes, como na cultura do Oriente, colocar as crianças como gente, plenamente gente. Tá bom, então você pode falar, olha, aprendi lá na igreja que, parabéns, eu sou gente, ok? Ótimo. Exija ser tratado como gente. Não exija nada, mas enfim, você é gente, parabéns. Mas olha que interessante, o Novo Testamento tem uma visão muito positiva das crianças no que diz respeito ao reino. Jesus, quando ele
os discípulos impedem das crianças chegarem até ele. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais ou embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele fica primeiro, olha o que diz o texto, Jesus ficou indignado com os discípulos, porque ele entende a importância da criança. E ele vai dizer que há uma disposição dos mais novos em aceitar algumas verdades, inclusive as do reino. Muitos de nós que estão aqui foram se converter já na idade de adolescência ou idade adulta. Mas muitos de nós se converteram a partir de sementes que foram plantadas no período da infância ou da adolescência. E Jesus tem dito aqui, e ele tem a perspectiva de que a forma como a criança recebe o ensino deveria ser um padrão para o povo de Deus. Isso também é citado em Mateus capítulo 19, versículo 14. E eu quero terminar essa parte de características positivas para depois entrar em como que a gente vai lidar com as crianças, que vai ser a última parte. A última característica positiva não é o texto principal que lida com essa preciosidade, mas é um texto da Escritura que menciona como crianças são importantes. E essa passa meio batida aqui. Jesus está lá restaurando Pedro depois de ressurgir, depois de Pedro ter negado a ele. E Jesus pergunta para Simão: Simão, filho de João, amas-me? Nossa, desculpa, vou tomar uma aguinha porque estou trocando as palavras. Amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Muitos dizem que há diferença nas palavras para amor. Aqui, essa diferença é irrelevante. A diferença que é interessante nesse texto é que Jesus na primeira vez usa a palavra para cordeiros. E nas outras duas vezes, quando ele lida com Pedro, ele usa a palavra para ovelhas. Qual que é a diferença entre um cordeiro e uma ovelha? Cordeiro, a palavra que é usada aqui, se refere a uma ovelha que é filhote. Interessante, né? Me parece que há alguma preocupação com os pequeninos. Pode ser que seja figurado, falando de pessoas mais simples, pessoas no reino que são desvalorizadas, mas pode se referir inclusive às crianças. É uma questão de preciosidade aqui. À luz então disso que nós já vimos aqui, o que é uma criança, um adolescente na Escritura, que até o fim da sua adolescência, à luz da questão de eles serem pecadores, eu quero trazer para vocês aqui o que a Bíblia espera que a gente faça com essa turma, da qual nós temos alguns representantes aqui hoje. E eu quero só tratar duas atitudes principais, e uma é derivada da outra. E a primeira atitude, então, estamos lidando com pecador, safado, gente má, mas são crianças, são adolescentes. O que nós devemos fazer com essa turma? Primeiro, ensinar. Turma, pais, professores, irmãos, agora é o grande momento da gente semear na vida dos nossos filhos. Nós vamos dar já com um texto, mas só em Provérbios são mais de 50 advertências sobre ensinar os filhos. 50 vezes os autores de Provérbios, Salomão e outros, tiveram a preocupação de falar: ensina teu filho. Ou então, ele diz assim: meu filho. Essa expressão acontece 55 vezes em Provérbios. E Salomão tem a preocupação de falar: meu filho. E é interessante que ele é filho de Davi. E o filho de Salomão é péssimo, Jeroboão, não? Roboão, desculpa. Mas é interessante, mas ele tem essa preocupação: meu filho. Como, por exemplo, em Provérbios 1:8, quando ele diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai
e não deixes a instrução da tua mãe. Ele pressupõe, Salomão pressupõe, que o pai e a mãe estão querendo ensinar seus filhos, ou seu filho. E ele diz para o filho: filho, ouve. Seu pai quer te ensinar, a sua mãe quer te instruir, e quando isso acontecer, ouve isso. E esse tipo de perspectiva vem lá do Pentateuco, em Deuteronômio 6, por exemplo, quando dizendo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, atarás como sinal na tua mão. Ou no Salmo 34, vinde filhos, escutai-me. Há muitos textos na Escritura que indica que nós temos que ensinar os filhos. E ensinar começa com o que a gente fala. Provérbios enfatiza muito a instrução, a conversa. Mas ensinar é corroborado ou não por aquilo que a gente faz. Filho meu, Provérbios 3:1. Não te esqueça dos meus ensinos e que o teu coração guarde os meus mandamentos. Os meus mandamentos, Salomão está dizendo. 4:1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. 6:20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. 29:17. Corrige teu filho, te dará descanso, terá delícias a tua alma. Ou então, aí citando Provérbios 10:16, falando agora da prática, a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado, falando que não é só o que a gente fala, mas é o que a gente faz. E eu quero gastar um tempinho aqui falando do texto mais clássico de Provérbios sobre o ensino, que é Provérbios 22, versículo 6, que é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Nova Versão Internacional tem uma tradução que diz: ensina a criança nos objetivos que você tem para ele. Do que eu pesquisei das traduções, ela é a única tradução que destoa dessa proposta do caminho em que deve andar. Eu não tenho hebraico suficiente para tomar uma decisão plena aqui, mas me parece que a ideia é que existe um caminho certo. E esse caminho certo é o que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos. Ao ensinar aos nossos filhos, a grande chance é que eles sigam no caminho que nós ensinamos. Turma, o que eu tenho visto? Pais muito confusos sobre o que ensinar aos filhos. Ou não conhecem as Escrituras, ou quando eventualmente conhecem alguma coisa, entendem que a Bíblia é apenas uma opinião relativamente relevante. Quando a Bíblia diz, por exemplo, a questão da vara, é interessante que, veja, é o livro de Provérbios. É uma instrução de sabedoria. Tem pessoas que acham que são mais sábias do que a Escritura e optam por outros métodos. Eu realmente entendi em algum momento da minha vida cristã que eu não sou mais sábio que a Escritura, em nada, muito pelo contrário. Então, se a Escritura me diz algo, ainda que eu desconfie, eu olho lá a Escritura e falo: olha, a ordem é clara. Vou confiar no que a Bíblia diz, em vez de confiar na minha percepção. Agora, quando não há uma direção bíblica, quando a gente sequer conhece o que a Bíblia diz, como que você vai fazer? E aí a gente começa a pegar informações de onde a gente jamais deveria buscar.
A gente começa a pegar informações do que as pessoas afirmam lá fora com tantas certezas. Mas desculpa. É melhor ser alguém vacilante seguindo a Escritura do que alguém ter certeza no erro. Turma, ensina a criança. O que o texto está dizendo é o seguinte: não existe outro caminho, outro momento da vida que você vai ter aquelas crianças, adolescentes te ouvindo. Chegou com 21 anos, eu não sei vocês. Com 21 anos, eu já não estava na casa dos meus pais, embora eu tenha casado com 24, com 21 eu fazia 2 faculdades e trabalhava. Eu mal sabia quem morava lá. Né? De vez em quando tinha alguma coisa, chegava tarde, saía cedo, né? E falou, cadê seu pai? Não sei, eu estou na rua o dia inteiro. Mas o momento ensina a criança, é agora. Você vai esperar quantos anos? Eu vou esperar quantos anos agora para ensinar meus filhos? Não dá mais. O caminho que deve andar, existe um caminho proposto na Escritura, existe. Mas eu não sei. Então, olha o desafio. Como adulto, você vai ter que correr atrás de aprender para ensinar. Depois desse tempo, turma, a criança pode aprender, mas não vai ser do papai e da mamãe mais, não. Ela não está mais disponível. Ela vai casar, vai sair de casa, vai mudar de país. A voz do papai e da mamãe é nesse período da infância e da adolescência. É o período da semente. Sim, os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. Mas eles vão fazer as escolhas deles a partir dos valores que nós ensinamos a eles. Essa é a realidade. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas eu prefiro seguir para o próximo slide falando de coisas que vão ser desenvolvidas aqui na igreja em algum momento, mais para frente. Sobre forma, método e conteúdo. Ok? Quando a gente fala de ensino, não estou falando de culto doméstico. Pode ser. Se você quiser fazer, faz. Mas chegar e falar, filho, vem cá, vem estudar comigo, né, como você vai namorar. Né? Ponto 1, né? Conheça alguém do sexo oposto. Né? Ponto 2, né? Pode ser um ensino formal, não é ruim que seja formal, mas não é a única forma. Você pode dar uma aula, por exemplo, sobre sexualidade para o seu filho, ou um dia você pode sair para caminhar e aí ver lá um casal de patos, de ganso, sei lá, um cachorro, e conversar sobre como surgem os filhotinhos. Não é? Um ensino formal, o outro é mais informal. Você está ali caminhando e fala, olha, não é? Método. Você pode chegar e falar assim, filho, não xingue a sua irmã. É falado esse ensino. Não xingue a sua irmã. Mais tarde no dia você fala para sua esposa, sua bruxa, não é? Você ensinou de 2 formas. Falando e fazendo. Eles vão aprender as 2. Provavelmente vão escolher uma. E a última parte que talvez a gente precisasse desenvolver aqui, e eu tenho incentivado do que cabe a mim, já falei algumas vezes a um pastor que primeiro trouxe essa ideia, pastor Jairo Cáceres, eu tenho incentivado ele a escrever sobre isso, mas o conteúdo que a gente dá, às vezes é um conteúdo explícito, filho, seja honesto. Esse é o certo, seja honesto. Mas existe um conteúdo implícito ou oculto. Você vai na padaria, a moça te deu 50 a mais de troco. Isso não acontece mais, né? Porque hoje é tudo no Pix, mas enfim. Mas a pessoa te deu 50 a mais de troco. Aí você pega e fala assim, opa! 50 a mais. Ou você pode ensinar, moça, vem um troco a mais. Implicitamente você está dizendo para ele, seja honesto.
E essa questão de currículo implícito, de currículo oculto, é interessante. Ontem em casa nós conversamos um pouquinho, eu não quero entrar nos detalhes aqui, né? Mas sobre qual foi o currículo oculto da minha família e qual foi da família da Dani. A gente consegue então analisar o que foi que não era falado, mas que a família valorizava. O pai chega em casa e fala: turma, eu tive uma promoção, eu vou ganhar mais dinheiro. Nossa, tem que ir na igreja hoje. Eu estou ensinando de forma um currículo que é: ganhar dinheiro é bom, ir na igreja é ruim. Como que eu fiz isso? Eu quis ensinar isso? Não, eu ensinei. Está por trás. Filho, pelo amor de Deus, não vai para o seminário. Mas que legal que você passou na faculdade, parabéns. Ele vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser... não, pastor não. São os nossos valores que estão sendo transmitidos para essas crianças. E o segundo aspecto que eu quero enfatizar, então, primeiro, já que nós temos criança, nós precisamos, crianças pecadoras, adolescentes pecadoras, nós precisamos ensinar. Agora é o momento de ensinar. Seja da forma que for, com o método que for, com o conteúdo implícito que for, oculto que for. Agora é hora de ensinar. A gente vai ensinar de um jeito ou de outro. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre esse segundo aspecto que a Escritura coloca, que é derivado do ensinar, que é o proteger. No livro que vocês compraram, aliás, 4 irmãos ficaram de pegar: Sérgio, Cassiano, André e Felipe, talvez. O livro está aqui, tá? Tá na sala lá, né? Pegue comigo hoje o livro. Ele tem um capítulo que ele diz, o capítulo diz: o lar é a estufa da família. E eu gostei dessa analogia, esse capítulo é muito importante, muito interessante. Ele usa também a analogia da planta, ele já é um senhor, né? Então vai falar de plantinha. Mas ele está dizendo o seguinte: até com planta a gente faz isso. A planta é nova. Você não pega a plantinha e fala o seguinte: você já é uma planta, você já nasceu, agora eu vou colocar você na montanha e você se vira com temporal, com praga, com animal querendo comer. Você se vira. Normalmente, se você quer que a planta dê fruto, você pega, coloca ela numa estufa, com luz solar, com nutrientes, pode dar bicho, mas ela está num ambiente relativamente protegido ali. Quando ela ganhar força, você pega e transplanta ela. Essa perspectiva, ela é uma perspectiva compatível com a Escritura. Provérbios capítulo 4, por exemplo, diz: retenha no coração, versículo 4, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria e entendimento, não se esqueças das palavras da minha boca, nem te apartes delas. Não desampare a sabedoria, ela te guardará. Ame a sabedoria e ela te protegerá. A proteção é um objetivo dos pais. No capítulo 6, falam da mulher adúltera, da mulher imoral. Provérbios 6:20 vai dizer que guarda o mandamento do teu pai, da tua mãe, pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Aí ele segue e diz que ele está dando o mandamento como lâmpada para guardar o jovem da mulher vil e das lisonjas da mulher alheia. Você quer que seu filho não seja imoral? Você quer proteger seu filho? Vai ter que instruir. O lar, ele precisa ser um ambiente protegido. E quando eu olho esse texto de Mateus 18, eu já preguei esse texto aqui, cara, esse texto é muito pesado. Conhecendo as histórias que eu conheço, esse texto é muito pesado. Vendo como situações, né, que vão acontecendo de pais com seus filhos. Mateus capítulo 18, Jesus está ali com os discípulos, e ele coloca uma criança ali e fala da humildade da criança.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe a criança em meu nome, a mim me recebe. Falando de uma criança crente aqui, inclusive. Só que aí vem o porém. Olha a questão da proteção aqui. Qualquer porém que fizer tropeçar, não precisa cair não, fizer tropeçar, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sabe o que me doeu nesse texto aqui? Às vezes, são os pais que por ignorância, por maldade, por desinteresse, por não compreender a Escritura, por não se importar com a igreja de Jesus, são os pais que fazem a criança tropeçar. Cara, não estou nem falando de abuso, que é uma outra coisa. Também, pior. Mas pensa comigo, veja como o lar tem que ser uma estufa e a gente meio que protege a criança sobre certos aspectos. Veja comigo, quantos aqui em sã consciência fariam o seguinte, pega seu filho adolescente, fala assim, meu filho precisa aprender como é a vida. Você pega um ônibus, vai até São Paulo, vai lá no centro de São Paulo, tem um lugar fofo chamado Cracolândia. Você pega a sua criança lá de 13 anos, 15 anos, 5 anos, 10 anos, dá 50 na mão dela e fala, amigão, aprende como é a vida, estou indo para Atibaia, você me encontra lá. Você deixaria seu filho na Cracolândia? Fala para mim, deixa. E, se você fizer isso, você conversa comigo hoje lá em cima. Que é na minha salinha lá, aí é duro. Não faz, claro que não. Agora, vai ter um ministério na Cracolândia, fim da adolescência, acompanhado por alguém, já depois adulto, Deus te abençoe. Mas há momento para isso. Há tempo para isso. E sabe o que vem depois dessa passagem aqui? Vem a história, a parábola da ovelha perdida. E nesse texto de Mateus, a ovelha perdida é uma criança. A gente olha a ovelha perdida, canta, né? Oh, impressionante. Neste texto de Mateus, a ovelha perdida é uma criança. E Jesus termina assim no versículo 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ele está com uma criança ali na frente. Ou seja, Jesus está preocupado que uma criança não se perca. Queridos, nós temos uma função de proteger, sem estragar, a nova geração. Cara, eu fico admirado que pais, eventualmente, levam seus filhos para balada. Cara, eu não entendo isso. Você pega um adolescente e fala, se você pegar seus filhos e levar, lá no zoológico de São Paulo tem a jaula dos lobos, já viram a jaula dos lobos? Já viram? Sabe onde é? Eu sei onde é. É num cantinho, o urso fica na frente, o lobo fica ali, sabe? Sinceramente, se você pegar seu filho, sua filha, colocar na jaula do lobo, a chance dele se dar melhor é muito maior lá do que se você levar seu filho lá no mundão. Pode ter certeza. No lobo, no máximo que pode acontecer é o lobo ter um almoço. Não? Lá fora o estrago é maior. Só um parêntese aqui, tá? Eu não estou falando de homeschooling aqui, não. Não defendo homeschooling. Acho que é um método de ensino, não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo aqui, nós temos que proteger através de um lar que de fato ensina e cuida. E os nossos filhos vão, aos poucos, sendo inseridos numa sociedade que é, basicamente, uma sociedade antagônica ao Evangelho, hostil ao Evangelho, verdadeiro, e a gente insere, chega uma hora, tchau. Mas nesse período formativo, tem que tomar cuidado para o pai e a mãe não fazer tropeçar. Algumas aplicações aqui,
dessas reflexões que nós tiramos de um texto ou de outro aqui. Turma, se você deixar seu filho para ser criado sozinho, você vai se arrepender. Criança entregue a si mesma é vergonha para sua mãe. Eu acredito na Escritura. Filhos não se criam sozinhos. Não se criam. Se ninguém chegar e oferecer o evangelho para ele, ele vai para o inferno. Vai. Ele nasceu assim. Ele não nasceu salvo. Essa perspectiva de que a criança nasce na idade da inocência, cara, não está na Escritura, não. Todo mundo nasce pecador e condenado, desculpa. Até posso passar minha posição para vocês outro dia. Mas nasce pecador mesmo. Se você não chegar a interferir na vida do seu filho com o evangelho, ele vai para o inferno. O tempo de semear é agora. Ensina a criança. Não é depois. Pais que não conhecem a Escritura vão reproduzir filhos que ignoram a Escritura nos seus valores. Uma igreja deveria oferecer as oportunidades para que os pais aprendam e eles ensinam os filhos. É claro que a gente tem tempo com criança, adolescente, mas não supre. Não é papel da igreja ensinar aquilo que é sua responsabilidade. Boas árvores só nascem a partir de boas sementes lançadas em solo fértil, como as parábolas de Jesus indicam muitas vezes. O ensino é aquilo que a gente fala, o que a gente faz. Embora nossos filhos vão cometer seus erros e é culpa deles, pais muitas vezes são cúmplices em padrões pecaminosos. E se um pai aqui, uma mãe, faz seu filho tropeçar, teria sido melhor se você tivesse morrido, ou eu. Eu quero terminar com uma frase do Charles Spurgeon, naquele livro maravilhoso chamado Pescadores de Crianças. Se você não leu esse livro, leia. Se você não tem dinheiro para comprar, é um daqueles que vende tudo que tens. Vá e compre, livraço. E ele diz o seguinte. Estou citando de cabeça, então não sei se é ipsis literis, tá? Se você não achar essa frase no livro, a frase é boa mesmo assim. Tá? Mas olha o que diz. O coração de uma criança é um solo fértil. O que um adulto plantar ali vai nascer. Se for, entretanto, algo ruim, não bíblico, pecaminoso, vai nascer bem mais facilmente do que aquilo que é bíblico. Por isso, seremos semeadores que cultivam esse coração enquanto estiverem conosco. Numa certa estufa, colocando interações com o ambiente de fora, mas ensinando e protegendo. Nós temos 20 anos com nossos filhos e olhe lá. Alguém tem alguma pergunta? Temos perguntas? E aí? Diga, Ana. Ok. Não tem os dois ou um dos dois? Ok, quando eu digo pai, entenda como pais, no plural pai e mãe. Desculpa, eu vou chamar certa pessoa lá da Pedra Grande para ficar aqui do meu lado na igreja. A gente subiu a pedra e deram bronquinha no Cassiano e ele ficou. Não aprendeu. Nós temos aqui na igreja irmãos cujos pais não são crentes e nunca foram crentes. Nós oramos para que se tornem um dia. Um pouco, a igreja tem um papel complementar de cuidar desses que não têm essa oportunidade, ou não tem um dos cônjuges, um dos pais, né, que são crentes, ou não tem os dois. Eu sempre me lembro, Ana, de um pastor já falecido, e no Dia dos Pais ele fazia o seguinte: aqueles meninos da igreja, jovens, crianças,
que não tinha um pai, ele trazia para perto de si, para substituir. É uma data sempre difícil, quando o pai é falecido, o pai não é presente, e ele supria um pouco, não consegue fazer no dia a dia, mas a igreja tem um papel complementar. O que nós podemos fazer e devemos fazer como igreja é estar atentos a esse tipo de situação e intervir conforme Deus nos dá a oportunidade. Deus é soberano, Ele vai alcançar as pessoas de alguma forma através de nós. Então, mas há pessoas, quando a gente sabe que isso acontece, temos eventualmente aqui, é nosso papel de igreja, de mostrar um ensino, oferecer algo que eles não têm em casa. Ok? Você falou que eram 2 perguntas, tem mais uma ou não? Ok, a gente vai definir na próxima conversa o que é um jovem. A Bíblia não define a faixa etária, mas ela define algumas características do jovem. Então, hoje as pessoas casam muito mais tarde, ficam na casa dos pais até os 60 anos. Né? Então, há distorções, né, da sociedade nesse aspecto. Veja, há situações em que isso acontece sem problema nenhum, mas a pessoa decide conviver com o pai e a mãe, isso é muito bem estabelecido, há uma certa independência, não há problema nenhum do estar ali. Mas o ponto é que essa perspectiva de que eu tenho os benefícios de estar numa casa, de não ser adulto plenamente, a Bíblia ela já traz para o jovem as responsabilidades do adulto, a diferença é que ela entende que as tentações são diferentes, ou pelo menos mais intensas, e as escolhas são importantes. É só isso. O adulto, as escolhas foram feitas. Então, a Bíblia vai entender que o jovem tem alguns cuidados a mais, mas ele é um adulto. Né? Então, eu vou levar isso em consideração quando for preparado o jovem, vou pensar um pouquinho nessa questão sobre o postergar a juventude. Né? Até, às vezes, os idosos hoje querem ser jovens, querem, né, brincar, sair, ter um físico, aparência jovem. É um escândalo, né? Às vezes você vê um senhor de 80 anos, você fala, né? Puxa. Mas essa questão de não compreender as fases e aceitar o bom e o ruim de cada fase é uma questão que a Bíblia vai trazer para a gente. Legal. Mais alguma pergunta? Turma, eu vou orar. Então, por nós, que temos nossos filhos, temos a nossa responsabilidade, orar por vocês que são filhos, para que, primeiro, a gente instrua biblicamente e vocês aprendam biblicamente. Essa é a minha oração. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado que a Bíblia ela nos orienta sobre a vida, como sermos fiéis desde a infância e como recuperarmos o tempo perdido de decisões ruins também. O que eu te peço hoje é que o Senhor cuide das nossas crianças e adolescentes. E ao cuidar das crianças e adolescentes, o Senhor também trabalhe com os pais, com as pessoas que cuidam desses jovens, e que a gente use a sabedoria bíblica para orientá-los, para instruí-los, seja com o que falamos, seja com o que fazemos. Nos dá uma perspectiva bíblica sobre a nossa vida, desperta a nossa igreja para esse último período de cuidado dos filhos e que seja um período de semear as boas sementes da Escritura. Esse é o meu pedido e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, turma, deu algum problema aqui. Pegue seu